se eu chegasse aqui nesse momento e perguntasse para você, no céu, existe doença, enfermidade? Imagina aí. Queria que você fosse sincero com você mesmo. Se você não souber responder, não tem problema. Mas imagina, no céu existe esse tipo de situação? Enfermidade. Imagina um anjo trabalhando a seu favor. De repente ele fica gripado. Ele não pode vir até a terra porque ele ficou doente. Só imaginação. Porque de fato isso não acontece. Imagina você conversando com o seu pai, com Deus, você ali interagindo com Jesus e de repente ele começa a tossir. Ou fica gripado. Ou não te responde mais porque está doente. Não existe isso. Não é verdade? Não precisa nem a gente abrir a Bíblia, porque eu creio que no Brasil, por ser um país cristão, a gente não tem essa perspectiva. Você nunca vai ver um anjo doente, o próprio Jesus ou Deus, falando a respeito disso. E, biblicamente, nós podemos afirmar que no céu não existe nenhum tipo de doença. Por quê? Porque ali está o reino perfeito que Deus fez. Então não existe doença no céu. Amém? Não existe doença no céu. E quando Jesus ele veio para a terra, ele veio para mostrar para os homens, para as pessoas, para a humanidade, qual era a vontade de Deus a respeito de todas as coisas, incluindo a cura, incluindo a saúde, incluindo o modo que Deus pensa e projetou para o homem viver na terra, com relação ao seu corpo, e até mesmo com relação à sua mente também. Dá para entender isso? Jesus, ele é a simbologia perfeita da vontade de Deus no céu. Ele é a simbologia, ele representa aquilo que Deus estivesse ou faria aqui na terra. Quando Jesus ele passou aqui na terra, certa vez ele chegou até a mencionar isso. Ele falou, disse, olha, eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Onde foi que Jesus aprendeu isso? No céu. É por isso que Jesus ele é conhecido e considerado para nós como Cristo, aquele que cura. E quando a gente pensa em Cristo, quando a gente pensa em Jesus Cristo, nós não deveríamos pensar, eu cometi esse equívoco antes do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu ficava pensando que Jesus Cristo era um nome, simplesmente. Que Cristo era o sobrenome de Jesus. Eu pensava dessa forma. Se você pensa dessa forma também, não tem problema. Você vai aprender que não é assim. Mas eu ficava pensando, Jesus Cristo. Eu ficava imaginando, não, é o sobrenome dele, é um nome completo, Jesus Cristo. Mas a Bíblia não traz esse nome como um sobrenome. Mas traz uma característica de Jesus. Aqui em Campina Grande tem algo muito curioso. Lá no Ministério Verbo da Vida, no centro de operações do nosso ministério, onde eu trabalho, com o pastor de vocês, por volta das 3 horas da tarde, passa um homem numa motocicleta com uma caixa de som, fazendo propaganda de uma pamonha. Ivan, o pamonheiro da cidade, é o sobrenome dele? Ou é uma característica daquilo que ele faz, daquilo que ele carrega? Com Jesus é do mesmo jeito. Jesus Cristo não é porque é um sobrenome dele, mas Cristo, de acordo com o Novo Testamento, significa o ungido, o poderoso, aquele que carrega o poder de Deus. Então, quando você sempre pensar em Jesus Cristo, você vai pensar em Jesus como homem. Mas quando você pensar em Cristo, você vai entender um homem carregado do poder de Deus. No Antigo Testamento, existia esse mesmo pensamento. O nome é que mudava. Que não era Jesus o Cristo, era Jesus o Messias. Que tem essa mesma característica. Aquele que é
ungido, poderoso. As pessoas ficavam esperando o Messias, aquele que é poderoso, que manifesta o poder de Deus na terra, que manifestaria. Foi assim na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas é assim no Novo Testamento. E eu queria que você abrisse no versículo base para essa noite. Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro do Novo Testamento. Esse livro que foi escrito também por Lucas, mas que vai trazer o comecinho da igreja e vai falar sobre esse poder de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. A versão que eu vou ler é Almeida Revista e Atualizada. Talvez seja a que você tem aí, mas basicamente essas versões a respeito desse versículo são muito parecidas. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mais uma vez, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Tem uma outra versão que traz um pouco a nossa abrangência de conteúdo, ela aumenta nessa outra versão. Talvez seja a que você tem aí, nova versão, na linguagem de hoje, que diz assim, nova tradução na linguagem de hoje. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E olha só essa versão, a Bíblia Viva agora, no mesmo versículo, Atos 10, 38. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando todos os que estavam possessos de demônios, porque Deus estava com ele. Quando a gente olha para o começo desse versículo, quem ungiu Jesus? Quem foi que ungiu Jesus? Pode falar, aí você não vai errar. Não tem como errar. Essa daí não tem como errar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Se Deus ungiu, é porque ele não tinha esse poder em operação. Amém? Ele não tinha esse poder em operação. Como filho de Deus, a natureza dele era perfeita, mas faltava um poder a mais que iria desfazer as obras do diabo. E sabendo disso, o que foi que Deus fez? Ungiu a Jesus, que era conhecido como aquele de Nazaré. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E quando a Bíblia está se referindo a esse poder aqui, é um poder capacitador. É um poder dunamis. É um poder que deixa você capaz de produzir um resultado. Se a gente for levar essa palavra para o grego, onde originalmente foi escrito, esse poder aqui é um poder de dinamite. É um poder forte que é acionado por algo ou por alguém e faz com que uma explosão aconteça. Essa parede ela pode estar intacta, perfeita, rígida, duro. Se eu coloco um dinamite aqui dentro e acendo, o que vai acontecer? Ela vai sair do lugar, vai ter um barulho, ela vai acabar entrando em movimento. Esse é o tipo de poder que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o intuito de quê?
fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Agora deixa eu te perguntar, a doença vem da onde? De acordo com o que nós estamos vendo. Deus, ele não iria se contrapor se ele mandou o poder, o próprio filho dele, para desfazer as obras do diabo, para fazer o bem e curar todos. Então é vontade dele que todos sejam e fiquem curados. Então doença nós podemos entender que vem da onde? Do céu é que não é. Baseado nesse versículo, baseado no que nós estamos vendo aqui. E essa palavrinha aqui, fazendo bem, ele traz um sentido muito interessante também. Esse fazer o bem aqui, no sentido original, traz o sentido de conferir benefícios. É Deus entregando algo para as pessoas. O fato de Jesus ter vindo aqui é para isso, para entregar cura divina para as pessoas. A posição de Cristo, o ministério dele na terra, ele se resume basicamente em ensinar, pregar e curar. Em conceder esses benefícios para as pessoas, em termos de saúde divina. Jesus aqui na terra, Cristo, aquele que cura, foi literalmente a vontade de Deus em ação para a humanidade. Isso foi profetizado, isso foi concretizado no ministério de Jesus. Eu queria que você fosse para uma das profecias que falava a respeito desse ministério de Jesus. Isaías, capítulo 53. Por favor, vou abrir junto com você. Isaías, capítulo 53. Quase no meio da Bíblia. Isaías, capítulo 53. Os versículos 4 e 5. Estava falando a respeito de Jesus. O profeta Isaías estava falando do Messias, daquele que seria ungido por Deus, daquele que se tornaria poderoso para fazer coisas para Deus. Isaías capítulo 53. O profeta diz assim, a partir do versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías estava profetizando o que iria acontecer com Jesus. E por conta de todo esse sofrimento, nós fomos sarados. Agora vamos ver isso se repetindo também agora no Novo Testamento. Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Esse evangelho inicial, Mateus capítulo 8, versículo 17. Aqui existe uma junção dessas duas palavras. Estava se falando sobre curas, o ministério de Jesus. Jesus agora ele já não era mais uma promessa, agora era uma realidade. E agora ele já estava agindo, ensinando, pregando e curando. E olha só o que acontece em Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. É uma continuidade daquilo que Deus iria fazer. Veja, Jesus Cristo, aquele que cura, foi ungido por Deus, isso foi prometido, foi dada uma profecia, eu abri em uma, mas foram dadas várias. E no ministério de Jesus isso continua acontecendo.
Isso de fato começou a acontecer quando Jesus apareceu. Agora vamos ver essa realidade acontecendo hoje, na igreja. 1 Pedro, vamos lá. Passar algumas páginas, na verdade quase no fim da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando. Uma das pessoas que mais andou com Jesus, muito próximo a Jesus. O homem que ficou como bispo da igreja primitiva. O apóstolo Pedro diz assim, na primeira carta que ele envia para a igreja, no capítulo 2, no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aleluia! Meu irmão, isso precisa mexer comigo e com você. Você imagina a condição que nós estávamos antes de Jesus. O diabo enviando doenças, oprimindo as pessoas, possuindo as pessoas. Mas Deus tinha um plano redentivo que ia nos resgatar. Aquilo foi prometido e logo depois, na sequência, de fato, Jesus veio mostrar a vontade de Deus. Veio o poder para isso. E Jesus começa a andar, começa a operar, começa a fazer o bem, começa a distribuir curas. Ao ponto de todos os livros não serem suficientes para a quantidade de milagres que Jesus tinha operado. Jesus, ele anda por toda parte fazendo isso, libertando as pessoas. Aleluia. Para que a gente não possa viver preso a uma circunstância. Preso ao que não é a vontade de Deus na terra. Aí Jesus, por meio do nome dele, isso é possível viver. O nome que está acima de todo nome é o de Jesus. E esse nome pertence à igreja, ele foi dado à igreja. Eu e você podemos usar esse nome. E por conta do nome nós podemos ter o mesmo poder, a mesma eficácia. E esse mesmo Pedro, ele aprendeu isso desde cedo. Vamos voltar algumas folhas em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Vai trazer uma história interessante. Jesus, ele já tinha partido para estar com o Pai. Ele já estava à destra do Pai. Mas o poder dele tinha ficado na terra. Na verdade, está sobre a terra, sobre a igreja do Senhor. Olha só, Pedro e João. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Isto eu te dou. Isto eu te dou. Jesus distribuindo benefícios, assim como nós vimos lá em Atos no capítulo 10. Isto eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomou pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera.
Eu vou continuar aqui porque tem algo interessante. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em vós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste. E negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha só o segredo que existe aqui. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Saúde perfeita na presença de todos vós. Essa é uma palavra grega chamada holocreia, que significa mesmo saúde perfeita, da planta da cabeça aos pés, da ponta da cabeça à planta dos pés. Saúde perfeita, por conta do poder que ainda opera no nome de Jesus. Eu estava numa determinada igreja, num lugar, e tinha um jogador de futebol. Mas o amém não é agora. 3 dias depois, ele estava em campo correndo e representando o clube que ele tinha sido contratado. O diagnóstico clínico médico era de 3, 4 meses. O de Deus era de apenas 3 dias. Meu irmão, esse nome continua operando porque o poder está sobre a igreja. Nós não estamos falando de um Deus que morreu simplesmente e deixou uma história bonita. Não, ele está vivo e o poder dele continua operando. Cristo ainda é aquele que cura. Cristo continua operando no nosso meio. No meio de nós. Em coisas grandiosas, mas também em coisas simples. Quando eu estava tendo essa matéria, quando eu era aluno do Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Fortaleza, eu estava lá, sentado naquela sala de aula, escutando histórias e testemunhos tão maravilhosos. Um professor tão ungido, com tanto conhecimento bíblico, mas com experiência, com poder e manifestação, e contava coisas tão maravilhosas. E eu, estudando aquela apostila, eu estava orando e falava constantemente: Pai, que não seja simplesmente uma escola bíblica, um curso, mas que eu tenha experiências com o Senhor. Eu quero ter experiências com o Senhor nessa área. Eu só não esperava que as oportunidades iriam aparecer tão próximas. Literalmente, de tempo, de proximidade. Eu lembro que teve um dia que eu estava no meu quarto, orando, eu tinha acabado de fazer essa oração, abri a porta do meu quarto. Quando eu saí e fui falar com minha mãe, um corredor assim, o quarto dela, lá estava a mulher, parecendo essa parede. Dura. Completamente dura. Teve um problema na coluna. Sabe quando você se arrepende de ter feito uma oração? Fui eu naquele momento, é verdade. Porque eu disse assim: meu Senhor Jesus, para que eu fui pedir essa oportunidade? Não demorou 2 minutos. Eu tinha acabado de fazer aquela oração, na hora que eu abri a porta, me deu logo aquele frio na espinha. Eu digo: rapaz, ou esse negócio funciona, ou não funciona. E minha mãe, nunca vi minha mãe desse jeito. Nunca vi. Uma mulher cheia de vida, mas ela estava assim, não conseguia se mexer, deu um jeito lá na... Parece que já acordou assim, não lembro agora. Um jeito na coluna. O próximo passo, pela quantidade de tempo, já era levar para o hospital, porque estava travado, completamente travado.
Mas eu estava aprendendo que Cristo é aquele que cura. E a oportunidade estava diante dos meus olhos. Aí o que foi que eu fiz? Disse, vamos gerar fé no coração dela. Então eu contei uma história bíblica, como quem não quisesse nada. Vamos comer. Ela do mesmo jeito. Daqui a pouco eu contei outra história bíblica. Daqui a pouco eu contei outra história. Eu não tinha testemunho para contar, eu tinha histórias bíblicas. E aquilo foi gerando fé no coração dela, até o momento que eu disse assim, não tem mais história bíblica para contar. Eu não tenho tanto conhecimento bíblico. É preciso agir. É preciso ir para a prática. Aí eu disse assim, mãe, Cristo é aquele que cura. Na hora que eu impor as mãos sobre a senhora vai ficar curada. E ela, amém. Não sei se ela fez aquilo para não me desapontar, né? Mas aí, o fato é que ela recebeu a oração, alma. E na hora que a fé é simples, e na hora que eu a abracei, eu não fiz uma pequena e singela oração muito simples, que eu tirei a minha mão das costas dela. Ela começou a chorar. Ela começou a rir. E nós dois começamos a festejar naquele quarto. Porque Cristo continua sendo aquele que cura. Ela começou a se movimentar como uma pessoa normal. Como Deus tinha planejado, como Deus tinha projetado. Isso é verdade. Quantas e quantas vezes, anos depois, não era mais a minha mãe, agora era a mãe da minha esposa, que apareceu lá com um problema nas costas, do mesmo jeito. Uma cidade diferente, numa época diferente, com conhecimento diferente, mas a mesma unção, carregando a mesma palavra. Funciona. Continua acontecendo e vai sempre continuar acontecendo. Ah, é porque você é um professor do Rema. Nem o dia que isso aconteceu, eu não tinha perspectiva nenhuma ministerial. Eu não sabia nem o que era verbo da vida direito. Estava com pouquíssimos meses na igreja. Ainda bem, porque o poder do evangelho não depende de anos de igreja, não depende de cargo ministerial. O poder do evangelho é baseado na palavra. O poder do evangelho é pela fé, onde nós podemos usar o nome de Jesus e manifestar o poder dele na terra. Continua valendo. Sabe, querido, para encerrar, minha esposa gosta muito da mulher do fluxo de sangue. História bastante conhecida no meio evangélico. Marcos, no capítulo 5. Conta essa história, depois você pode olhar. E essa mulher, ela estava há muito tempo já, mais de uma década, com um problema. Hoje é completamente diferente. Até porque a nossa cultura é diferente. A mulher estava com uma hemorragia. E qualquer tipo de sangramento para a cultura judaica naquela época era tido como uma pessoa impura, imunda. Ela não podia ficar na sociedade. Ela não podia conviver com as pessoas. Possivelmente aquela mulher não convivia na cidade. Ela tinha que ficar na periferia, muito afastada. Não é periferia como um centro de uma grande cidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um lugar onde as pessoas quase não tinham acesso. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas ela ouviu falar em Jesus. Ela ouviu falar sobre o verbo da vida. Ela ouviu falar desse evangelho. Ela ouviu. A Bíblia diz que ela ouviu. Fé foi gerada no coração dela. Ao ponto dessa mulher ficar sabendo que Jesus ele estava chegando. E ela sai daquela situação, daquela condição. E ela se arrisca.
Porque o fato dela sair de onde ela estava tinha risco, porque se alguém encontrasse aquela mulher, reconhecesse, ela seria apedrejada, ela seria morta. A cultura judaica naquela época era assim. Se eles entendessem que aquela mulher era impura, eles iriam apedrejar aquela mulher porque ela não podia estar ali na sociedade. Mas o desejo daquela mulher em encontrar Jesus era tão grande que ela não mediu esforços para isso. Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela saiu de onde ela estava. E ela viu o barco de Jesus chegando lá com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ele foi apertado. Existia uma multidão ali apertando Jesus. Muitos homens, muitas pessoas ao redor de Jesus, querendo tocar em Jesus. E ela tocou em Jesus. E no momento que ela toca em Jesus, ele para o que estava fazendo. E ele disse assim: espera aí, alguma coisa aconteceu aqui. Porque alguém me tocou. Aí os discípulos, tem uma multidão aqui te apertando. E você fala que alguém me tocou. Aí ele vai e diz, mas eu estou parafraseando, esse toque é diferente. Porque de mim sai o poder. Muitas pessoas querem estar próximas a Jesus, próximas à palavra, vir num domingo à noite para escutar a palavra. Mas se você não medir esforços no seu coração, sabe o que é que vai acontecer? A manifestação do poder de Deus. Ele vai parar tudo o que está fazendo para atender a necessidade do seu coração, do seu corpo. E naquele momento ele parou e ele disse, saiu o poder de mim. A fé daquela mulher ativou o poder de Jesus. Sem ele precisar falar nada, sem ele precisar fazer nada. Ela simplesmente tocou nas vestes dele, na orla. E naquele momento o poder saiu de Jesus. Aí ele vai dizer assim, ó filha, não se preocupe, a tua fé te salvou. Kenneth Hagin, o homem que fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, um americano, aos 17 anos, ele tinha um diagnóstico com uma deformidade no coração e uma espécie de leucemia, uma doença no sangue, incurável para os médicos. Isso no começo dos anos de 1920. E esse homem, ele por crer nas Escrituras, se pegar naquilo que a palavra de Deus diz, ele não simplesmente saiu daquela situação, mas anos depois ele ministrava a cura para milhares de pessoas. Nos anos 70 fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, no qual uma das matérias é Cristo aquele que cura. Precisamos libertar as pessoas. Essa unção está sobre a igreja. Não está com Jesus. A obra que Jesus precisava fazer, ele já terminou. Agora tem uma obra que é minha responsabilidade, que é sua responsabilidade, que é responsabilidade dessa igreja. O poder que vai curar as pessoas não está no céu. Está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, ele precisa de mãos. Ele precisa de pés. Ele precisa de uma boca. Ele precisa de braços. Ele precisa do corpo dele na terra para continuar operando. Muitas vezes nós queremos respostas da parte de Deus. Como eu gostaria de vir ao domingo à noite e receber uma resposta da parte de Deus, uma palavra. Talvez seja o momento de você parar de esperar respostas de Deus e começar a ser resposta para as pessoas.
Aleluia. O louvor, por favor. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor continua operando. Independente do que nós sentimos. Independente do que os nossos olhos vejam. A tua unção, ela continua operando. Ela está sobre a igreja. Ela está sobre nós. Obrigado, Pai. Porque essa igreja já nasceu como uma resposta para esse bairro, para essa região da cidade. Essa igreja nasceu arrodeada por um ambiente de morte, mas nasceu com vida dentro dela para alcançar pessoas. Mas testemunhos de curas nesse lugar. Testemunhos de curas nesse lugar. Diagnósticos vão ser mudados. Porque a unção continua operando. Independente de a unção continua operando, a palavra de Deus não muda. Não vai ser em um posto de saúde, não vai ser em uma clínica, num hospital. O lugar mais poderoso para recuperar pessoas no Portal Sudoeste não está a metros ou a quilômetros daqui. Está e é aqui. A maior concentração de poder está nesse lugar. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que restaura todas as coisas. Restaura a saúde de pessoas. Restaura a mente de pessoas. O teu poder, ele continua operando. Obrigado pelos testemunhos que nós vamos ouvir, que vão sair desse local. Testemunhos, irmão, tem essa palavra. Testemunhos. 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 Agora o testemunho, ele tem duas partes. A pessoa que vai receber o milagre e a pessoa que vai ajudar a Deus realizar esse milagre. Ele conta com você. Eu queria orar por você. Escuta o que eu vou falar. Você que quer ter experiências com Deus nessa área. Não nesse momento em si, mas você que já vem orando por isso e vem falando no seu espírito e nas suas orações: eu quero viver um evangelho de poder, que não seja simplesmente a pregação da Bíblia, que por si só é poderosa, mas eu quero ver as manifestações do Espírito. Eu gostaria de orar por você. E você que está aqui essa noite também, que está sentado nessa cadeira, e ao longo da ministração da palavra, você ficou com algo borbulhando dentro de você, no seu interior, visualizando, pensando, imaginando um familiar, aquele que você teve a oportunidade de impor as mãos por uma simples dor de cabeça. A ousadia e a obediência, elas aumentam a unção. Eu gostaria de orar por você.
São frescas sobre vocês. Para continuar a mais a direcionar outras pessoas. Os pastores de vocês não vão alcançar, mas vocês Oh, como lindo esse nome é, oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu. Oh, como lindo e glorioso o véu do romper.